Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. Saiu uma matéria aqui no Adoro Cinema dizendo que The Big Bang Theory, que fãs desmascararam um relacionamento tóxico entre Penny e Leonard. Primeiro, só nesse título aí você vê que aqui tá dizendo que tem uma cena aí em que Penny foi tóxica com Leonard ou vice-versa. Mas se trata de uma série de comédia, o conflito entre relacionamentos e zoeiras faz parte do tom da comédia. Não tô defendendo relacionamento tóxico não, mas a gente se trata de uma série fictícia, beleza? Existem coisas que acontecem que eu já tinha notado, falei, cara, isso na vida real não ia dar certo, pelo menos não comigo. Então vamos lá. Aclamada da série eu não vou ler tudo não, viu? Eu vou ler o que importa aqui, porque eu não quero perder tempo também, nem perder o seu. Vamos lá. Aclamada da série protagonizada por Jim Parsons, Kelly Cook e Johnny Galecki chegou ao fim de 2019 após 12 temporadas. Uma das minhas séries favoritas acabou, mas tinha que acabar. E uma hora ia saturar tanto que ia acabar ficando igual Supernatural. Apesar de ter sido indicado ao Emmy e fazer o maior sucesso com a série The Flight, quem que acha isso aqui? The Flight, entende? Ah, tá, a outra série dela. Kelly Cook sempre será lembrada pelo seu papel de Penny em The Big Bang Theory. Acontece que sua participação na série acabou gerando alguns traumas, principalmente em relação à sexualização da sua personagem. Foi uma coisa aqui que alguns caras aí, principalmente os homens, vão me achar maluco. Eu nunca achei a Penny isso tudo. Sério, tipo assim, se tratando de uma atriz, de uma personagem onde eles colocam ela no topo, tipo, ai meu Deus, como ela é gostosa, como ela é... Tem uma amiga dela que aparece na série, não lembro que capítulo é, mas ela fica com Howard, que acaba indo morar na casa de Howard com eles e tal. Aquela ali é muito mais gata que Penny, muito mais gata, muito. Tem muito personagem feminino que aparece lá, que é, então, a forma como colocam ela, assim, tipo, como se fosse incrivelmente linda, eu acho extremamente exagerado. Tudo bem, para eles ali que são nerds, não estão acostumados a ver mulheres bonitas, talvez, mas a série aponta isso em todos os lados. Se tratando de cinema, se tratando de série, cara, tem atrizes muito mais lindas que causariam esse impacto. Tá? Acontece que sua participação na série acabou gerando alguns traumas, etc. Acontece que mesmo depois da produção já ter sido encerrada, alguns fãs vêm chamando a atenção de uma cena específica de Cuco que pode ter ido longe demais. Mas você já vê que a escrita aqui é para poder gerar engajamento na leitura. E já coloca um exagero bem alto. A personagem fez sua estreia na série, logo no primeiro episódio, como uma bela garota que se muda para o apartamento ao lado dos brilhantes, mas socialmente desajeitados, cientistas da Caltech, Sheldon Cooper, etc. Vocês já sabem disso já. E ela é a durona fazendeira, né? Não é? Mas enfim, uma durona fazendeira que prefere vinho, sapatos caros e fofocas. Parece até que eu não gosto da Penny, mas eu gosto da personagem. Eu só tenho que pontuar algumas coisas aqui. Através dessa construção de que o humor se sustenta ao longo da série, Penny zombando de Leonard, Sheldon e seus amigos por serem geeks. Verdade, isso acontece muito na série, que é ela zoando os caras por gostarem de heróis, como se aquilo fosse um absurdo. E no contexto da série, no início, fazia sentido, porque no início ainda tinha esse estereótipo bem exagerado da galera que gostava de quadrinhos de heróis. Mas a série vai passando e isso muda muito na vida. E como a série se baseia no que acontece no mundo real, isso devia mudar também. E ela continua mantendo essa mesma zoeira, como se fosse um absurdo ele gostar de heróis. Tem um capítulo que eu acho cara, nunca fizeram isso comigo não, pra você não achar que eu tenho um trauma. Mas tipo que Penny começa a sumir com os colecionáveis de Leonard, um por um escondido dele e tal. E, cara, eu achei aquilo ali absurdo, velho. Aquilo tocou. Não, eu falei, não, alguém pega a minha coleção. Primeiro que a primeira coisa que sumisse eu ia perceber. Eu já tava com raiva aqui dizendo que o relacionamento deles era tóxico, mas eu tô começando a achar agora, viu? Fãs de The Big Bang Theory desmascaram um relacionamento tóxico entre Penny e Leonard. 12º episódio da 7ª temporada, The Hesitation, Unification, vemos uma cena em que os fãs concordam que Penny vai longe demais em seus maus tratos a Leonard. Quando finalmente ela consegue ser escalada para um episódio do CSI, sua cena acaba sendo cortada, eu lembro disso aí. Harmon, mas ela sumiu. O que aconteceu? Eles devem ter cortado. Deprimida e bêbada, ela diz a Leonard que passou 10 anos na Califórnia e que não tem nada pra mostrar. Eu lembro muito bem. Tá bom, me escuta, é só um pequeno contratempo. Não é. Poxa, eu tô aqui há 10 anos e não consegui fazer nada ainda. Leonard então aponta que ela está com ele e Penny diz que ele está certo e o pede em casamento. O que ele diz não. Tipo assim, então quer dizer que eu sou seu troféu conforto. Você não conseguiu nada que você quis, então pra você tudo bem ficar comigo. Não consegui fazer nada ainda. Você tem a mim. Tem razão, eu tenho você sim. Leonard Hofstadter, quer se casar comigo? Você sabe que eu te amo, mas você está bêbada, triste e se sentindo perdida. Não, esquece, eu retiro o que eu disse. A oferta tá fora da mesa. E é exatamente isso. Apesar dela negar, o relacionamento deles não é fofo. Não é fofo. É o mais próximo da realidade de muitos casos, então é um ponto positivo para isso, porque a gente acaba vendo que isso existe, mas não é fofo, porque tem vários momentos em que Penny diz que se ela fosse famosa, ela não ia perder tempo com ele não, velho. Tem um caso que uma brincadeira que o Raj faz de detetive, que cria uma realidade alternativa para cada um deles, em que ela, nessa realidade, é uma famosa e
E o Leonard, se eu não me engano, ele também é famoso. Ele é, acho que um professor fixo. Eu não lembro muito bem, não, mas eu lembro que ela era famosona. E aí eles falam, peraí, então a gente não estaria junto. Aí ela fala, não, estaria sim. Se eu fosse famosona, você não precisaria trabalhar, você iria comigo. Pra lá e pra cá. Ou seja, aí ele fala, tá, mas eu gosto do que eu faço. Eu não sou cientista porque dá dinheiro. Eu sou cientista porque eu gosto. E aí eles entram em conflito ali. Então dá pra perceber ali que sim, se ela tivesse conseguido o que ela queria, se tornando uma atriz e tal, mesmo eles estando juntos, o namoro ia acabar, não ia dar casamento. Ela se tornou uma pessoa formada com o que tem, porque não conseguiu aquilo. E ele é parte disso aí. Por mais que a série tente. A série coloca isso como evidência, depois tenta amenizar, dizendo que não, que eu te amo de verdade. Dizendo que ela não ama, porque ama. O amor tem isso, mas não é forte, acredito eu, o suficiente, pelo menos a série não mostra, a ponto dela largar ele, dela manter com ele ou largar o trabalho por ele, né, e vice-versa. Eu duvido que ele também largaria a ciência por ela, entendeu? Então, sim, ele é o conforto dela, é o o consolo, né? Tipo assim, não consegui nada que eu queria, mas pelo menos tenho você. Tá, quando o Leonard hesita, porque ele realmente diz não ao casamento, porque ele percebe isso, peraí, eu sou um conforto, então é isso. Penny fica chateada, porque ela acha um absurdo. Pera, eu, a gostosona aqui da série, a melhor zona, a Bambambam, Bam Bam, que escolhi estar com você, que você deveria ser grato, porque eu sou a maioral, tô te pedindo em casamento e você diz não, mesmo depois de você me pedir em casamento 10 milhões de vezes. Aí fica chateada. Retira a proposta, porque eu nem sabia que isso existia. Acho que depois que você fala assim, quer casar comigo, não adianta você falar assim, retira a proposta. Sai furiosa do apartamento. Tá. Nesse caso aí, uma defesa pra ela tá abalada, ela teve o episódio cortado, pediu ele em casamento de forma abalada, tipo, fazendo isso. Ficou furiosa por ter sido rejeitada 2 vezes, rejeitada pela série que cortou ela da cena e rejeitada pelo cara que dizia amá-la, então que amava, de fato. E aí nesse caso aí, pô, é normal realmente a reação dela ser isso, é furiosa, pô, fui rejeitada de novo em menos de 5 minutos. Puf, vaza, normal. Ele começa a questionar, então, se eles poderiam ter um futuro juntos. E é óbvio que Leonard está com o coração partido. Ao longo de todo o episódio, Penny trata Leonard mal, isso não é ao longo de todo o episódio, em vários e vários episódios. Mas isso eu vou tentando fazer aqui um contraponto. A gente critica um pouco, mas também tenta ver o lado ficcional disso, sabe? Penny trata Leonard mal em vários episódios, e sempre em relação à ciência ou em relação ao gosto dele por heróis e etc. O que eu não entendo, ela não gostar de heróis, totalmente compreensível. Nem todo mundo gosta. Mas questionar a paixão dele pela ciência, e eu não entendo porque a série fala tanto que eles não ganham dinheiro com ciência, os caras são doutorados, não ganham dinheiro, tipo, não tem um salário, pelo menos, bom, porque aqui no Brasil o pesquisador ganha bem, velho. O cara é concursado, tira um dinheiro bom. Mestrado, acho que não precisa nem ter doutorado, o cara vira pesquisador tranquilo, velho. Acho que nem mestrado também, enfim. Se eu souber comentar aí. Tá. Vocês estão vendo, né? Estão vendo. Tá. Leonard está com o coração partido. Ao longo do episódio, Penny trata mal, principalmente quando ele faz algo que ela percebe, que ela recebe como crítica ou rejeição. No Reddit, muito simples, podia ser o Reddit. O Reddit é tipo o X, tipo o Twitter. Só que ainda é mais profundo. A galera cria teoria. Mano, é muita teoria bizarra, velho, maluco. E pior que, como se trata de um fórum, não trata de um fórum que nos Estados Unidos muita gente acessa, mas aqui no Brasil eu não sei como é que se a galera acessa tanto. Como se trata de uma rede social, é uma rede social um pouco usada, a galera acha que o que tá ali é o segredo da verdade que ninguém sabe, e aí leva as coisas como se fosse fato, sabe? Umas teorias assim que a galera tira do caneco e aí joga lá. Vamos lá, deixa eu falar aqui os aspas aqui do Reddit. Acredito que Leonard faz, abre aspas, gente, acredito que Leonard fez a coisa certa ao dizer não à proposta de bêbado da Penny, óbvio, certíssimo. Se ele dissesse sim à proposta, acho que ele se sentiria que estaria se aproveitando dela em seu estado de embriaguez. Verdade. Então ele agiu certo. Ele também não é um ótimo exemplo de namorado, não. Controlador pra caramba. Porque o ponto aqui é ela. Mas se a gente parar pra falar sobre Leonard, também tem, quando ela começa a fazer faculdade. Porque o interesse dela na faculdade não é nem porque ela queria realmente fazer, mas ela queria chegar perto do nível intelectual do Leonard para trocar uma ideia, para poder conversar. E ele se metia. Absurdo, absurdo. Se ele dissesse sim à proposta, acho que ele sentiria que estaria se aproveitando da babá. Escreveu o user aqui, que eu não vou dizer o nome, não, que eu não gosto esquisito da pega, Josh Conde. Outro usuário foi bem cruel em sua avaliação de Penny. Penny é uma alcoólatra legítima, faz parte da parada cômica da coisa.
O jeito dela na vida real seria absurdo, seria preocupante, mas na série ali é uma forma de fazer piada. Quem assiste Modern Family, a Claire é a controladora alcoólatra, ela derruba 3 garrafas de vinho e a galera faz piada com isso o tempo todo. Piada, né? Faz comentários pra gente achar graça. A gente sabe que aquilo na vida real é um absurdo, é perigoso, é alcoolismo, destrói vidas, famílias, mas no contexto de uma série de comédia, cabe. É comédia, cabe. É comédia ácida, cabe, entendeu? Ainda a galera também às vezes quer exagerar demais na crítica. Penny é uma alcoólatra legítima, não me lembro de nenhum episódio em que ela não tenha bebido. Não sei, nunca parei pra pensar, não deve existir. Vale ressaltar que essa é uma visão muito dura em cima da personagem e só leva em consideração a sua reação em um único episódio. Penny havia, como eu disse, esse comentário levou. Deixa eu ver aqui direitinho. Tá, o cara fez o comentário de um episódio, mas sim, há um tratamento aí meio duro por parte dela, a Leonard, muitas vezes, e vice-versa. Claro, como ele se coloca sempre como o indivíduo que tá ali por pena, como conquistou a mulher mais gata de todas, mas tem medo de perdê-la a qualquer momento porque ele não se acha suficiente. Se você trouxer tudo isso para a realidade, é preocupante, é um problema psicológico para ambos. Ela por achar que tá fazendo um favor, por estar namorando um nerd, e ele não se acha suficiente de fazê-la feliz porque ele é só um nerd. E a gente já viu ele com outros relacionamentos aí. Enfim. Penny havia acabado de passar por uma grande decepção na carreira, verdade, o que certamente poderia deixá-la um pouco sensível a qualquer rejeição. Sim. Claro que aqui eu tô ligado que eles fizeram esse textinho aqui para poder não serem acusados de machismo e não sei das quantas. Depois da temporada final de The Big Bang Theory, Kelly Cook foi a estrela de outras 2 séries de sucesso. A Arlequina? Não conheço. Meu negócio não é série, é filme. Eu assisto a mesma série há tempo todo, as mesmas séries. Então, meu negócio é filme. Enfim. Tá. Beleza. Acho que a maior parte dos comentários eu já fiz durante a leitura. Deixa eu ver aqui. Eu fiz até... Cadê, rapaz, o YouTube? Deixa eu encerrar a transmissão aqui. Opa, ainda não. Encerrar a transmissão, não quero encerrar Aí, é isso que eu queria fazer. Ai, tiozão, você é tiozão. Você sabe o que é tóxico de verdade nessa série? É o relacionamento de Leonard com Sheldon. Ali, se você falar, é tóxico pra caramba, mas é a comédia, faz parte ali. Quando há esse controle excessivo por parte de Sheldon, a Leonard, eu fico revoltado, velho. Porque eu assisti a série 1 quintilhão de vezes, tipo, eu assisti muitas vezes, mas tipo, não foi 1 ou 2 vezes inteira, não. Muitas vezes. Do tipo de deixar passando na TV e assistir o dia. Enfim, muitas vezes. E no começo, quando você assiste, nas primeiras vezes, você acha engraçadão, velho. Porque é pra ser. Mas conforme o tempo, o tom de humor ali, você fica tão acostumado que ele acaba não sendo mais tão engraçado, e você começa a notar aquilo que está por trás, você começa a trazer aquilo ali para a realidade, e começa a sentir um peso naquela cena. Eu faço isso muito em filme, e é para fazer, porque filme tem mais, principalmente filme de drama, não filme de comédia, mas a série, quando você assiste várias vezes, ela fica assim. E aí eu vi que eles têm um relacionamento tóxico entre eles, Sheldon e Leonard, e que no começo você começa a culpar Sheldon por ser quem ele é, a série culpa Sheldon por ser quem ele é, por ser controlador, por ser irritante, por não ter habilidades sociais, por ser arrogante, etc. E Leonard sofre, de fato, com tudo isso que Sheldon é, mas deixa eu te falar uma parada que é realzão. Eu não quero minimizar o sofrimento de ninguém, eu não tô falando aqui sobre agressões, nada do tipo não, viu? Pelo amor de Deus. Mas quando você observa um relacionamento em que ambos não são felizes, ou porque um deles é mais grosso, ou grosso se for a mulher, e aí você vê que o outro se sujeita a isso, aí vai passando anos e anos e anos, aí você fala, peraí, pô, você tá reclamando aí disso, mas também você não faz nada para alterar isso, você vai ficar assim mesmo? Você vai ficar sendo subjugado a vida toda pelo outro. E é o que Leonard faz. Leonard acostumou tanto a ser subjugado por Sheldon. Às vezes ele dá aqueles repentes de não aguento mais, daí volta, tudo de novo. Sheldon evoluiu como personagem, evoluiu. Mas tem isso. Então, eu às vezes fico irritado, sinceramente, com o jeito de Sheldon. Eu disse que o Raj me irrita mais porque a Raj chega a ser um absurdo. Mas aí eu vou deixar para outro vídeo. 20 minutos de live. Não entrou uma alma viva, entrou uma só. Mas como eu vou deixar gravado aí, quem sabe um dia alguém assista e comente. Valeu. Ai, que deprimente. Forte abraço e não esquece, se é cinéfilo e não nega, segue o Mega. Valeu.